fazer barulho, vamos fazer barulho. Quero entender como foi capaz de acolher todas as nações no ventre teu, pois do teu sim nasceu o Salvador. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer, vou sorrir, e se preciso for, morrerei feliz. Meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei, meu sim eu darei ao Rei da Glória, meu sim eu darei. Vamos seguindo então com Fazendo o Barulho de hoje. Hoje é um dia de abrasar o coração com tantos testemunhos belíssimos de pessoas que se ofertam pelos mais pobres, pelos mais necessitados, seguindo os passos de Jesus, né, que deu a sua vida por nós, os mais necessitados. Somos nós, né, Delny? É verdade, com certeza nós somos todos pobres e necessitados do amor de Jesus. Daqui a pouquinho a gente continua trocando ideia com a Camila Correia, Lucas Lobato, os nossos convidados de hoje, mas a gente quer conhecer agora um pouco do belíssimo trabalho das irmãs da Toca de Assis, que se dedicam ali
todos os dias a saciar a sede de Cristo crucificado nos pobres. A minha relação com os filhos que Deus me deu hoje, né, que são os pobres no carisma, para mim vem desde de muito cedo também, na questão de que o meu sobrenome é Maria dos Pobres, né? Porque assim, o que me chamou à vida religiosa através do carisma foi os pobres. Claro que a gente reconhece que eu não vou até os pobres a não ser uma resposta do amor com Jesus eucarístico, né? Então hoje para mim a relação é sempre essa, buscar a ver Jesus em cada um destes mais necessitados, não só os que estão na rua, mas os que moram conosco. Mas hoje também eu sou chamada a reconhecer também esses filhos pobres na minha vida fraterna. Então hoje olhar para uma irmã religiosa ou um pobre abandonado na rua é ver o mesmo Cristo. A minha experiência com Jesus pobre, ela é processual, é aos poucos. Quando eu tive o meu despertar vocacional, a princípio eu não tinha um discernimento exato de onde ou como o Senhor queria, até porque eu tive uma experiência com uma missão popular na minha cidade e a partir daí eu coloquei na cabeça que eu queria ser missionária, porque eu entendia que essa era a forma de serviço. Com o tempo foi se clareando um pouco mais e eu conheci a comunidade, o Instituto pela televisão, em um encontro que estava tendo, e lá os irmãos e as irmãs diziam dessa experiência que era cuidar dos pobres, mas especialmente dessa experiência com o verdadeiro pobre, que é Jesus Eucarístico. E aí eu me encantei muito porque eles eram muito felizes, muito alegres, falando isso com muito entusiasmo, contando da vivência que aparentemente era muito dura, muito difícil, o dia a dia, mas eles transpareciam uma alegria que ultrapassava a dificuldade. E então essa experiência, essa alegria, ela me encantou muito, me foi muito profundo e eu queria viver aquilo, aquela mesma alegria. Porque assim, para o nosso carisma, o verdadeiro pobre é o Cristo, aquele que se dá no pão eucarístico a ponto de não conservar para si nem mesmo um aspecto humano, que para a relação de Deus já seria uma pobreza, Deus se fazer homem, mas Deus se fazer criatura como um trigo, isso é uma pobreza, né? Perder o aspecto até mesmo humano, se tornar inferior materialmente a nós. Isso para mim então foi um despertar muito forte. E sim, a partir dessa experiência, se lançar àqueles mais pobres, uma vez que se o próprio Cristo se dá nessa pobreza tão grande, quem sou eu para não ir em busca dele naqueles que estão nas ruas? Uma vez que ele mesmo disse que está neles. Então, se ele se dar a mim assim de modo tão profundo, eu não posso me negar a me dar também àqueles que estão lá. E por isso eu fui e vou todos os dias ao encontro desses pobres. Para mim, a experiência mais forte que eu tive com um pobre não foi nem mesmo numa pastoral de rua, assim, com um pobre em situação de rua direta. Para mim foi quando eu era postulante e foi a primeira vez que eu fui morar na casa com os pobres, né? Morar com os pobres, porque no período de formação do aspirantado nós não tivemos essa vivência. E lá tinha uma senhora que ela tinha uma bolsa de colostomia. E para mim sempre eu tive muita dificuldade com esse cheiro mais forte, com essa, né, com esse trato também, né? Nunca tinha feito isso. Nunca tinha tido esse contato direto. E essa senhorinha, ela era cega. Então ela não tinha a visão, mas a gente então precisava auxiliá-la nesse aspecto, desse cuidado mais direto. E como eu sou mais nova da minha casa, eu sempre fui cuidada, nunca tinha cuidado diretamente. E com ela, a gente precisava desse cuidado mais específico e um dia eu precisei ir com ela no hospital também. E ela estava muito ruim, estava, né, quase que desmaiando. E eu tenho muita dificuldade dessa exposição. No entanto,
ela teve um momento em que ela caiu e ali na hora eu não consegui pensar em mais nada. Eu tenho que sair gritando, chamando alguém, porque eu não conseguia. Naquele momento eu precisei sair daquilo que era meu, porque eu tenho muito timidez assim para essas coisas. Mas ver aquela senhora que em si não tinha força para isso, ela não sabia onde estava, ela não tinha, e ela era muito maior que eu também, assim. Mas ela não tinha ninguém naquele momento por ela não ser eu. E se o Senhor me colocou, então eu tinha capacidade de fazer. Mas foi como que uma resposta sem pensar. Na hora em que ela precisou, eu saí de mim. Eu fui capaz de fazer aquilo que naturalmente eu não faço, ou não fazia. E depois dali, estando com ela, até esse cuidado com ela mudou. Assim, por conta dessa minha dificuldade, esse ter que estar o tempo todo ali mexendo naquela bolsa de colostomia, começar a entender, fazer o esforço. Ela não enxergava, no entanto, ela ouvia, ela também sentia, sabia que aquilo era forte. Então, tentar fazer parecer aquilo normal para mim, para que aquilo para ela não se tornasse pior do que já era. Né? Então, fazer esse exercício de morrer para mim, para que ela não sentisse isso, para que ela não vivenciasse isso. E isso para mim foi uma experiência profunda, porque eu aprendi a cuidar. Nessa casa não tinha somente ela, tinha algumas outras, mas essa senhora, a Cecília, ela me ensinou a cuidar, a sair de mim, né? Como a experiência que faz os pais, né? Sai de si para dar-se aos filhos, mesmo muitas vezes não tendo aquela condição toda, Deus dá naquele momento a graça para conseguir fazer aquilo que é a necessidade do filho. Então, essa para mim foi uma experiência muito profunda, da graça de Deus também para conseguir cumprir a missão, porque não é mérito, né? É graça. Então, o tempo todo a gente precisa contar com essa graça, né? Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. No teu fogo que eu canto alegremente. Obrigada às irmãs da Toca de Assis que nos acolheram. Muito obrigada e Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês. Voltando aqui para o nosso Leve a Sério com os nossos convidados, hoje vocês vivem, o Lucas, a Camila, trabalhos específicos na comunidade, no carisma de cada um. Mas vocês também, antes de começar a trabalhar com os pobres, e até mesmo agora, tem alguma referência, ou tinham alguma referência? Por exemplo, eu olhava para a vida daquela pessoa e era uma grande inspiração para que eu também desse minha vida àqueles que mais necessitavam. Começando por ti, Camila, fala aí pra gente. Tenho. Acho que São Francisco fala muito ao meu coração, né? A vida dele, assim, que tinha muitos bens, né? E aí deixou tudo, foi morar na rua, né? Claro, hoje em dia a gente sabe que, imagina, né? A loucura que seria. O que na época também era uma loucura. Mas a perfeita alegria fala muito ao meu coração ainda nos dias de hoje. Mas Santa Dulce, ela também, um tempo eu morei em Salvador, 2 anos, e chegavam pessoas na nossa porta dizendo que, né, Santa Dulce fazia coisas por essas pessoas, né? Eu nunca esqueci um irmão que ele não tinha muita lucidez e ele bateu na nossa porta, e aí eu escutei, quando eu fui lá, ele tinha um pé enfaixado com muitas feridas no pé. E aí o irmão, e a gente sempre tem naquela atenção de ter uma experiência com Jesus no irmão, nunca fazer apenas um assistencialismo, né? A gente fica muito atenta a fazer uma experiência com Jesus ali. E aí, naquela fonte, porque o tema do programa sendo sede, e aí eu refletindo e rezando sobre isso também, tem 2 sedes também. É a sede do meu coração por Cristo na cruz, mas muito maior é a sede de Jesus por nós também. E tem a sede de Jesus crucificado nos mais pobres por nós. Então, é um grito de Jesus, assim, enorme por nós, nos mais pobres, né? Eu acho que é isso que o Papa Francisco anuncia nesse novo tempo da igreja, que acho que os mais pobres gritam Jesus nos mais pobres atualmente. Esse irmão, eu acho que falava, e como ele não tinha muita lucidez, eu não entendia nada, mas era Jesus ali, eu olhava para ele, e aí ele falou: desde que Santa Dulce morreu, ela me abandonou e eu não tenho mais ninguém por mim. E aí eu, meu Deus, como é
ainda atual e forte, né? E então Santa Dulce, São Francisco, Santa Dulce, eles são essa referência assim muito forte assim para mim, para nós, né? E aí, Lucas, e para você? Bom, eu aprendi a evangelizar os pobres com a Toca de Assis, porque lá em Brasília, né, a gente fazia uma evangelização na rua juntos, Toca de Assis e Shalom. Então eles se tornaram assim uma grande referência desse amor aos pobres. E também quando eu estava tendo a minha experiência com Deus, eu até achava que eu ia ser frei, porque eu achava tão incrível aquele amor dele pelos pobres. Realmente, né? era uma vibe Santa Terezinha, né? Que tu tinha querer ser tudo, né? E São Francisco em evidência de novo aí, né? E essa referência, né, acho que a nível de igreja, a Toca de Assis, ela sempre foi uma grande referência do amor aos mais pobres. Então eu sempre olhei para eles. E assim, a nível também dos amigos santos, Madre Teresa sempre foi assim uma grande amiga minha, que eu busco aprender com ela, né? O abaixar-se, o doar-se, o gastar o meu tempo, a minha vida, tudo, né? Em favor dos mais pobres, né? Hoje também peço a intercessão dos santos da saúde, né? Tem São Giuseppe Moscati, que era um médico, que ele, assim, o filme dele é incrível, porque ele ajudava os pobres, consultava os pobres não tinham dinheiro para pagar os remédios, ele dava das coisas dele até um ponto que ele deu tudo que ele tinha, vendeu a casa, tudo em vista dos mais pobres. Então, assim, a gente pode tirar muitos exemplos da vida dos santos, né? E o que isso mudou na tua relação de intimidade com Deus? Você acha que o trabalho com os pobres influenciou, mudou algo? O trabalho com os mais pobres, ele me torna mais pobre, porque eu vou entendendo que para eu evangelizar o pobre, eu preciso me empobrecer, né? Muitas vezes eu me pego querendo muitas coisas, né? Querendo ou a minha justiça, né? Muito humana, querendo direitos, coisas, mas eu entendo que eu preciso também viver essa pobreza interior. E assim, a minha oração, depois que eu comecei a trabalhar com os pobres, ela se tornou assim muito povoada, porque é a gente rezando ali diante do Santíssimo e vários rostos que vêm Muitos filhos, né? aparecendo, né, dos filhos espirituais, né, porque a gente acaba se tornando mães, né, e pais espirituais desses pobres, né, amigos, né, dos jovens pobres, e não tem como não rezar por eles, né. Então também essa intercessão, saber que temos amigos e filhos é o que nos move a rezar e dar a nossa vida, interceder e buscar a santidade. É o trabalho de vocês, muito belo, a gente sabe, tem muitos desafios, muitos mesmo. Eu vou voltar a eles, porque a gente sabe que os desafios também nos edificam, né? E nos fazem amadurecer cada vez mais. Aí eu pergunto para você, Camila, você já passou por alguma crise, tipo assim, não sei se eu devo continuar vivendo dessa forma, e até mesmo se você já sentiu, já foi rejeitada, né, em alguma situação, tentando ajudar, já levou aquela pancada de volta assim, né? Aquela ingratidão, já experimentou da ingratidão assim, por parte daqueles que tu buscou socorrer? Já, com certeza. O trabalho com os mais pobres a gente prova do evangelho mesmo, das bem-aventuranças, né? Porque a gente não recebe nada em troca. Quando a gente ama aquele mais pobre, todos nós temos as nossas misérias. Mas quando a gente ama aquele miserável, né? Aquele mais pobre, miserável que eu digo materialmente, né? Assim, que não tem, está na miséria humana ali, material, né? Não tem nada a nos oferecer. Quando nós amamos, a gente exerce um amor ali sem esperar nada em troca. Então, é realmente um exercício muito forte. E a gente passa por crises porque dentro da nossa rotina, realmente é da nossa carne às vezes que a gente dá. Assim, é um consumir-se mesmo de dar tudo. E Madre Teresa falava que quando tinham muitas coisas para fazer, muitas coisas, as irmãs falavam: irmã, a gente tem que diminuir o tempo de oração e colocar Pra mais dar coisas conta para do serviço, fazer. né? E a irmã, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais tempo de oração, né? E colocar talvez menos coisas para fazer, ou então acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas colocar mais tempo de oração. E as irmãs, valha, meu Jesus. Então aí as crises, né, aparecem como
é normal e é bom que apareçam, né? Porque são elas que nos dão força até para enraizar mesmo, que Jesus nos apaixona ainda mais nessas crises, mas que aí a gente percebe que é na vida espiritual, é rezando mais para nos dar, não da nossa carne ali, que os pobres nos devoram, como também Madre Teresa nos diz, né? Nos devoram da nossa carne, mas da carne do ressuscitado em nós, né? E a rejeição ali que me veio à mente foi até engraçado, assim. A gente cuidava de uma senhorinha, cuida ainda, né? Graças a Deus ainda tá com a gente. E ela me conhecia, porque a gente resgatou ela da rua. Ela me amava, eu amava ela. Só que ela também tá com alguns problemas de lucidez. E a gente foi fazer a troca no hospital, não me reconheceu. E aí eu, oi, vó Beth, como é que a senhora tá? Saia desse quarto agora. E aí todos os acompanhantes. Quem é essa mulher? Tá maltratando essa senhora? Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu, vó, é a Camila. Ela, tira essa mulher agora desse quarto, desse hospital. E eu, meu Deus, que vergonha, Jesus amado, pessoal, porque ela não tá me reconhecendo, mas eu cuido dela. E as pessoas, será que essa mulher não bate nessa senhora, né? Então, assim, é um processo mesmo de reconhecer-se ali, de abaixar-se, como bem o Lucas falou. Decisão, né? Imagina o que é que se passa no coração de Jesus, né? Que todo dia tenta nos amar e a gente fica dando, como diz aqui no Nordeste, coice, né? Exatamente. É igual um jumento mesmo, né? A gente fica assim voadora. realmente rejeitando amor. Toda vez que eu vivo essas experiências dentro da minha própria realidade, assim. eu sempre dou uma refletida. Será que isso aí não é um amor de Deus tentando me lembrar que talvez eu esteja sendo muito ingrato, muito ríspido, né? Mas é isso. Gente, nós vamos acompanhar agora um pouco, uma matéria, mais um pouco do projeto Shalom Amigo dos Pobres, que o Lucas está representando aqui. Projeto Shalom Amigo dos Pobres que está se espalhando pelo Brasil. Essa matéria foi feita pela missão da comunidade Shalom na Diocese de Santa Amaro, São Paulo. Vamos conferir. Shalom Amigo dos Pobres. Já tínhamos esse projeto desde 2013, porque nós realizamos abordagem de rua, trabalho com moradores de rua semanalmente. Todas as terças-feiras nós recebemos marmitas, 490 marmitas, onde nós atendemos os irmãos em situação de rua e famílias carentes em paróquias, áreas de extrema pobreza. Também atendemos famílias em situação de vulnerabilidade. Com meu amor, quero te alegrar. Tu bem sabes, só te quero agradar. Eu conheci a Shalom há 4 anos atrás, quando um parente meu pediu ajuda aqui, dependente químico. Desde então, eu comecei a frequentar o Shalom. Não só ele recebeu uma ajuda, que ele foi para uma casa de recuperação, a gente teve um acompanhamento familiar quando o Shalom nos resgatou também. E até hoje eu participo do Shalom, tenho um acompanhamento, direcionamento espiritual. E eu só tenho a agradecer imensamente essa comunidade incrível, que também não só como resgatou esse meu ente querido, mas como também resgatou uma família inteira. Então até hoje eu tenho acompanhamentos e participo, qualquer evento da Shalom eu tô dentro. E só tenho a agradecer imensamente a Shalom e também a Deus por me dar tanta força nesse momento que eu passei tão difícil. E hoje meu irmão tá super bem e tá recuperado, trabalhando e dando felicidade pra gente, que a gente sempre sonhou. Nós temos hoje 61 famílias cadastradas no nosso projeto Amigo dos Pobres. Mensalmente essas famílias elas recebem as cestas básicas. Essas famílias já estão sendo acompanhadas aqui na nossa casa, através da oração, aconselhamento. Aqueles que precisam, nós encaminhamos para o psicólogo. Hoje nós temos 2 psicólogas que estão atendendo essas pessoas e temos uma psiquiatra. E agora, graças a Deus, nós conseguimos uma médica, um clínico geral, que vai também estar atendendo. Mas você que está aí, que é médico, que é psicólogo, que é enfermeiro, assistente social, advogado, nós precisamos de você. São 4 anos servindo no ministério, né? Tanto servindo na rua. A minha alegria é imensa, né?
Poderia ficar aqui horas e horas contando experiências que eu já tive. Tantos irmãos que nós já resgatamos da rua, já levamos para casa de acolhida, ver irmãos sendo recuperados, né? Uma imensa alegria fazer parte desse projeto, fazer parte da obra Shalom, da comunidade Shalom e ser um amigo dos pobres. Deus seja louvado. O Shalom Amigo dos Pobres abriu as portas da nossa casa para acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja em situação de rua, ou seja as famílias carentes. E para isso a nossa casa precisa de ajuda, da sua contribuição. Ficarei muito feliz se você entrar em contato conosco para ser mais um voluntário ou mais um benfeitor da paz que vai estar ajudando esses nossos amigos, porque os pobres aqui no Shalom, eles são os nossos amigos. Porque nós acreditamos que quando nós ajudamos um pobre, quando nós tocamos no pobre, nós estamos tocando na carne de Cristo. E aí Jesus diz, tudo aquilo que tu fizer a um dos meus pequeninos, que tu deu o alimento, que tu vestiu, né, que você cuidou, foi a mim que você fez. Então, se você quer cuidar de Jesus, você quer tocar na carne de Cristo, venha ser um amigo dos pobres. Ajude-nos nessa campanha, divulgue essa campanha. Né? Você pode também, conosco, que estamos abrindo as nossas portas, você pode abrir o seu coração e, na generosidade do seu coração, contribuir com a nossa campanha. Obrigada, Deus abençoe. Eu moro aqui há 17 anos e eu adoro a Shalom. Adoro. Que adoro, Shalom adoro. Viu? Aqui é a casa de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram o coração abrasar nessa noite pelo desejo de também corresponder a esse chamado, né? Também corresponder a esse chamado a saciar a sede do próprio Senhor nos pobres. Mas eu também sei que muita gente gostaria de trilhar esse caminho missionário, mas não tem como. E assim, pretende de alguma forma colaborar, ajudando. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês. Aliás, eu queria que vocês trouxessem para a gente aí como é possível que as pessoas ajudem o Projeto Shalom Amigo dos Pobres, a obra Lumen. Lucas, primeiro você, conta aí como é que a pessoa pode fazer, a pessoa que sentiu no coração hoje pode fazer para ajudar o Projeto Shalom Amigo dos Pobres. A gente vai ter a experiência que para ajudar os pobres custa caro, né? Muita demanda de material de higiene, de alimentos, de material de saúde, né? Outras demandas que as nossas casas não basta só boa vontade, né? É verdade. E a gente precisa de benfeitores, né? Então, se você quer ajudar o Shalom Amigo dos Pobres, você pode procurar no Instagram, @Shalom Amigo dos Pobres. Se você é de outra cidade fora de Fortaleza, procure Amigo dos Pobres e o nome da sua cidade. E também tem o site amigodospobres.org. Lá vai ter todas as maneiras de você contribuir com a nossa obra. E também você pode ser um voluntário, né? Porque é uma maneira também de se dar concretamente sendo voluntário junto aos mais pobres. E aí, Camila, como é que a galera pode ajudar a obra Lumen? Pronto, nós também vivemos da providência, né? E temos um Pix, lumenserfeliz@gmail.com. Temos uma meta mensal que também sustenta as nossas casas, nossos centros sociais. Também, se você quiser fazer parte como voluntário, temos o nosso Instagram também, Lumen Ser Feliz. Estamos abertos também nessa comunhão, né? A gente quer agradecer também a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada vez mais o trabalho generoso de vocês. E o trabalho com os pobres, eu também tive a oportunidade de ir alguns dias ao Shalom Amigo dos Pobres. Você acha que vai dar alguma coisa, quando na verdade a gente que recebe deles, né? Uma experiência onde nós é que somos enriquecidos pela vida de cada uma daquelas pessoas. A gente quer agradecer vocês, convidar vocês para estarem conosco também na adoração ao Santíssimo Sacramento. E queremos convidar você que está em casa a estar conosco nesse momento de oração. Nós vamos adorar o Senhor Jesus, nós vamos levar também as suas intenções para diante
dele e trazer toda a nossa pobreza, toda a nossa miséria para diante do Senhor, que tem o poder de nos lavar, de nos purificar, de nos fazer novas criaturas. Nós temos sede, né? Temos sede também, viu, de Jesus? Contemplar a face eucarística de Jesus, tenho certeza que você também tem, está experimentando, então não perca essa oportunidade. A gente vai para o intervalo agora e depois a gente volta com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, ó Deus. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem deste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, entra nas nossas almas, Espírito Santo, renova as nossas vidas, Senhor. Sopra em nós. Vamos fazer barulho.